O ministro Paulo Teixeira, do governo Luiz Inácio Lula da Silva, deu um nome aos bois no escândalo Master, ao Diário do Centro do Mundo. Falou o que Lula, Haddad e o governo em geral estão pensando sobre o caso. O que será que eles estão pensando sobre o caso? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, conta pra gente o que estão pensando sobre o caso. Então, Sophie, eu não tô nessa tela. Vocês não vão ver o react do Pedro com o Pedro na tela, mas eu tava nos bastidores dessa entrevista, que eu tava gravando inclusive cortes e conversando com o chat, colocando as perguntas do chat. Mas o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Economia Familiar, respondeu uma pergunta do Kiko e conversou também com a Sara Vivacqua sobre o que, afinal de contas, o governo Lula pensa sobre o escândalo do Banco Master. E adivinhe só, os dados estavam na mão de um certo outro banco central, de um certo senhor chamado Roberto Campos Neto, de um certo governo Bolsonaro. E ninguém fez nada. Então o que diz o Paulo Teixeira sobre isso? Tá, vamos lá. Agir, fizeram a pressão do Tribunal de Contas da União, fizeram a pressão do Tribunal de Contas da União. Vocês lembram que o Tribunal de Contas ali começou no mês de janeiro, insinuar a reversão, investigar o Banco Central para reverter, né? Então, a direita brasileira, o Banco Master é um escândalo da direita brasileira, é outra herança maldita que eles deixaram para a sociedade brasileira. E é muito dinheiro perdido. É muito dinheiro jogado fora, jogado no lixo, né? Tentaram nos envolver aqui, Sara, Kiko, o INCRA, com... E aí que tá, uma coisa boa, ele não falou genericamente. O Banco Master tentou enfiar um fundo no INCRA, Sofia. Olha o tamanho do desastre. Uma terra que é uma terra que o INCRA, que entraram com processo no INCRA para emitir créditos de carbono, e esses créditos de carbono teriam entrado num fundo, né? Eu falei assim, se esses caras viessem aqui no meu ministério, no outro dia o prédio já estava num fundo deles, né? Tal picaretagem que eles cometeram. Então, esses caras agora querem nos envolver no escândalo deles, mas não vão nos envolver. O próprio INCRA não concedeu a licença que eles pediram. O INCRA vetou a licença. E a minha opinião é que o INCRA devia retomar essa terra, porque parece que é uma terra pública. Então o INCRA tem que retomar essa terra, porque isso é grilagem. E esses são os esquemas que funcionaram dentro desse banco público. Aí está o Vorcaro, tá a pessoa que, não sei se é a pessoa que você estudou com ela, e o outro. Aqui é a irmã dele. É com ela que você estudou, Sara? Ela era da minha época de colégio. Ela ficou grávida muito nova, aos 16 anos, mas eu não conheço, nunca conversei, nunca fui na festa dela, que é aqui do lado. Não me comprometa. Não tem nenhum envolvimento com isso, não, tá? Mas Belo Horizonte é pequeno, infelizmente, a Natália, ela era da minha escola. Não aguentou o trampo, resolveu engravidar e sair, porque o vestibular devia ser muito para ela, nem precisava. Portanto, eles querem trazer a gente para dentro do escândalo que só pertence a eles. Só pertence a eles. O presidente Lula está tranquilo, dorme o sono dos justos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dorme o sono dos justos. Eu diria mais, eu acho que o Haddad se saiu bem nesse escândalo. Não pegou nada nele. Nem no Gabriel Galípolo. Nada. Gabriel Galípolo dorme o sono dos justos. Todos fizeram certo. Se a Polícia Federal não tivesse prendido, né? E o Lewandowski, se não tivesse a história do filho, também estaria tranquilo. Porque a Polícia Federal, sob o comando dele, trabalhou também. Não tivesse evitado a fuga, que parece que era uma fuga do Vorcaro, que ele foi preso no aeroporto para Dubai. Então, o governo agiu
corretamente. Como todo governo deve agir, o nosso agiu. Então, Sofia, eu trago para vocês o depoimento de um outro ministro. O Haddad deu uma entrevista para o Metrópolis e falou em coletiva de imprensa sobre isso. Aí tem um aprofundamento, né, nessa matéria aqui da Marcela Cunha e da Mariana Assis. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente. Caso Master, Haddad diz que não houve diálogo entre Fazenda e Banco Central na gestão Campos Neto. Ferrando quem, Sofia? O Campos Neto. O Banco Central instaurou uma auditoria interna para verificar eventuais falhas no processo de fiscalização do Banco Master. Segundo o blog de Ana Flor no G1, a auditoria seria para verificar medidas adotadas desde 2019 na gestão Campos Neto. Vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta, foi ontem, que não houve diálogo entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda na gestão do ex-presidente da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto. O Banco Central abriu um procedimento interno em novembro do ano passado, o Banco Central, para investigar eventuais falhas no processo de fiscalização e liquidação extrajudicial do banco de Daniel Vorcaro. A medida foi tomada pelo presidente do órgão, Gabriel Galípolo, após a decretação da liquidação extrajudicial do banco. A informação foi mostrada somente nesta quinta, já que o processo está em sigilo do BC. G1 procurou o Campos Neto, que não havia se manifestado sobre a declaração de Haddad até a última atualização da reportagem. Segundo informações obtidas pelo blog de Ana Flor, o foco da auditoria está nas medidas tomadas durante a gestão do ex-presidente Roberto Campos Neto, que estava à frente do órgão desde 2019. Apesar dos questionamentos das defesas de ex-gestoras do banco investigado, de que a liquidação teria sido precipitada, a principal linha de trabalho da auditoria é de que existem elementos para a medida ter sido tomada antes, segundo o blog do G1. Questionado sobre a questão nesta quinta, Haddad afirmou que não havia interlocução entre o ex-presidente do BC, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, e o governo Lula. Não houve diálogo do Banco Central com a Fazenda, a não ser a partir da posse do atual presidente Gabriel Galípolo. O Gabriel, logo que assumiu, percebeu o tamanho do abacaxi que ele tinha, viu que a situação era muito grave, em poucos meses envolveu o Ministério Público e a Polícia Federal, porque haviam suspeitas de fraude em carteiras, afirmou o ministro. E quando você detecta uma fraude que envolveu o Banco de Brasília e o BRB, aí não tem muito como manter no interior do Banco Central o problema. Você não está falando de má gestão, você está falando de crime. Haddad também foi questionado sobre o eventual encontro com Vorcaro e disse que sequer conhecia a imagem dele. Sabia do problema do Banco Master, tinha uma disputa de narrativa acontecendo, alguns diziam que era uma grande instituição financeira que estava surgindo e isso estava incomodando a concorrência, e outros dizendo que isso não era sustentável, que isso iria estourar. Tinha uma disputa de narrativas, mas logo que o Gabriel assumiu, essa questão se desfez, porque o Gabriel se debruçou sobre o assunto e logo percebeu o tamanho do problema. A auditoria é um processo sigiloso e começou logo depois da liquidação do banco, no ano passado. A medida visa principalmente descobrir por que a área técnica demorou para detectar o aumento das operações de risco do Banco Master, segundo informações do Valdo Cruz, também da Globo. Então, Sophie, tem 2 ministros do governo Lula falando a mesma coisa, e a gente tem um presidente do Banco Central também falando a mesma coisa. O que parece muito também o escândalo do INSS. Já se sabiam dos problemas na época do governo Bolsonaro. E ninguém fez nada. Isso é uma das... vamos colocar aí uma das maldições dos governos que trabalham, né? E quem sabe, quem acompanha o Meteoro sabe que eu sou bastante crítica ao governo Lula, crítica à esquerda, mas bastante crítica ao governo Lula. Mas nesse caso tem que dizer, a desgraça dos governos que trabalham. Sim. Porque como os escândalos estouram nesses governos, fica-se a impressão de que é culpa desses governos, sendo que na verdade são problemas que já vão se arrastando desde faz muito tempo atrás. E é só que são esses governos que acabam desenterrando eles. Gente, como que o Campos Neto não percebeu o que estava acontecendo? O escândalo do Master era uma coisa óbvia. Os caras estavam fazendo o CDB com valores muito acima do que qualquer outro, do que qualquer outro banco. Então era claro, assim, tipo, é o tipo de coisa que você olha e diz,
não, isso deve ser golpe, que você não, que você como consumidor é possível olhar e dizer eu não vou entrar nessa porque isso deve ser golpe. E você vai me dizer que o Banco Central não era capaz de perceber isso? Claro que sabia. Sabia, só que o Campos Neto deixou rolar. E daí agora quando entra o Galípolo, daí ok, aí você começa a mexer. Tudo bem, não é como se o Galípolo, vamos ser honestos aqui, agora entra o lado Sofia crítica, né? Não é como se o Galípolo tivesse sendo o melhor presidente do Banco Central, muitas das políticas que estão sendo mantidas sob a gestão dele também são muito ruins. O que de achos é essa taxa de juros, sabe? Sim. Então não é como se tá tudo às mil maravilhas. Mas pelo menos assim, tipo, pegar um negócio que tá todo fraudulento, que todo mundo poderia imaginar que tava cheio de fraude, que vai acabar com o FGC, eles estão conseguindo. Então alguma coisa já está sendo feito que é muito melhor do que o que a gente tinha durante a gestão do Campos Neto, que nada estava sendo feito. Eu vou lembrar de uma coisa que a Sofia deve lembrar, porque ela já morou em São Paulo e ela morou bem nessa fase. Eu me lembro muito bem da prefeitura do Fernando Haddad. Uhum. E eu tive acesso a documentos também. O Haddad só tem que tomar cuidado com uma coisa. Joia, não tá envolvido no escândalo, combateu a corrupção, parabéns. Só que, Sofia, não sei se você lembra, ele não era lembrado só por causa das ciclovias. O Haddad saneou as contas públicas de São Paulo, deixou as contas em superávit e perdeu a eleição em primeiro turno para o João Dória. Não basta combater a corrupção ou ir para um fiscalismo exacerbado, amigo. Tem que ter ressonância na sociedade. Eu acho que nesse caso ele ainda está indo melhor, porque tem a questão do combate ao crime organizado, que isso rende votos. Mas eu não sei se isso é suficiente também. Sim. Enfim. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.